Mas ontem eu fui, antes de dormir, eu acabei caindo num vídeo de uma menina que ela falava que... Ela postou um vídeo estático, assim, né? Uma foto dela e ela colocava que ela tinha... Acho que ela tava em outro mundo, porque ela tinha 30 anos, era evangélica, não tinha filhos e não tinha casa, não tinha casado, não sei o quê. Aí eu fui abrir os comentários. Nossa, pra que eu abri os comentários? Eu falei, gente, o que que tá acontecendo com o mundo? Os caras detonando a menina. Se você voltou pra igreja porque você tem 30 anos, você foi zerar a quilometragem. Cada coisa Gente. absurda. Que eu falei assim, gente, não é possível. Eu acho que eu tô no mundo errado. Assim, de verdade, tá muito difícil mesmo. Achar pessoas que têm um pouco de cérebro, né? Não são acéfalos. Porque, gente, pelo amor de Deus, né? Eu acho que tem uma coisa da maturidade que resolve isso, assim. Mas Porque tinha caras velhos nesses comentários. Inclusive, assim, 50, Mas são pessoas 60 anos. traumatizadas. Vamos, não sei, eu Gente. penso que são pessoas que passaram, às vezes, por situações de rejeição tão grandes que eles precisam meio que passar isso adiante, falando mal dos outros. Possível, gente. Eu fico revoltada. é que a gente associa idade com maturidade. É Aí verdade. que tá o negócio. Porque, assim, tem gente que tem idade e não amadureceu. E tem gente que é super jovem e amadureceu, né? Por questões da vida mesmo. Normalmente, quando você tem uma vida um pouco mais difícil, mas você tem difícil financeiramente, ou que você, enfim, precisa trabalhar para ganhar teu dinheiro, precisa ouvir os pais, ou ouvir igreja, ou ouvir alguém que traga valores, você cria um bom caráter. E naturalmente você vai atrair e querer uma mulher, uma companheira que também tenha, né, um bom caráter. E o negócio também, quando a gente generaliza, desanima. Mas todo mundo, você só precisa de um homem, né, pra casar. Não precisa de uma galera. Não, tá ótimo. Se achar um, já tá no... Tá no lucro. E assim, acho que o que faz você achar é o quanto você vai amadurecendo também. Na experiência própria, assim. Você vai olhando para as pessoas com outro critério. E essa coisa de ter esse olhar clínico, entender exatamente, tipo, o que a pessoa pensa, sente, fala e faz. Isso que mostra o nível de maturidade que ela tá. O quanto de coerência ela tem e o quão comprometida ela tá em ter responsabilidade afetiva, em se importar quando o homem fala, eu não ligo para Instagram, eu não me importo, não sei o quê. Abre o direct que acaba a relação. Nossa. Acaba na hora. E assim, tem espião, tem um monte de aplicativo, tem tarô, tem constelação familiar, tem um monte de coisa que você descobre, se você quiser ver. Tem detetive, imagina, aqui ó, em São Paulo você tala o dedo, R$500 você resolve, você descobre qualquer coisa. E começa no motel, no hotel, no flat? Não, começa no Instagram. É verdade. Nossa, deu até um giro aqui. Deu pra mim também, deu eu vários. já pensei aqui em várias coisas. Eu também. Nossa, Imagina na terapia, gente, o que eu faço? eu gostei. eu Porque gostei. certeira, é isso aí. E doa quem doer, porque às vezes a gente tem medo, né, de tocar em determinados assuntos, determinadas feridas, né? Mas elas são importantes de ser mexida, né? Tem que ter medo de não falar, tem que ter medo de casar com um cara que tá te traindo no Instagram, porque ele vai te trair no escritório, ele vai te trair, sei lá, na livraria, em qualquer lugar. Posso te perguntar uma coisa muito agora que curiosa? O que você acha sobre essa questão do celular? De ter acesso ao celular da outra pessoa? Porque pra mim é uma coisa muito normal. A Andrea fala que eu sou louca, tóxica. É sobre. Eu acho que tem que ser normal. Se eu tô com a pessoa, eu não tô fazendo nada de errado. O que tem a pessoa olhar meu celular sem que seja procurando algo? Às vezes quer pedir um aplicativo, quer pedir um lanche, quer olhar o Instagram. Você quer fazer alguma coisa? Olha, tá tranquilo. Mas tem muita gente ainda que volta nesse assunto. Por que não? Tô perdendo minha privacidade e tudo mais. O que você acha disso? Eu vou fazer um paralelo que eu faço em consulta aqui, né? Entregar o ouro. Sabe violência patrimonial? Quando uma pessoa se separa da outra porque o marido tem uma conta que ele põe o dinheiro escondido. E essa conta ele usa pra sair com a amante, essa conta ele usa pra, sei lá, ter um plano B ou qualquer coisa desse tipo. Ou quando a mulher, ela fala que ela esconde umas comprinhas que ela fez no cartão e ela não fala, dá uma engambelada ali, aí não... E o dinheiro é dos dois, né? Então, assim, tem casal que casa e coloca o dinheiro... tem o meu dinheiro, o seu dinheiro e o nosso dinheiro, mas não tem por que um não saber o que tem na conta do outro.
Não faz sentido, porque senão não é um casamento. É um, sei lá, eu vou dividir quarto com meu amigo, né? Que aí ninguém precisa saber muito do outro. Casamento é intimidade, né? Intimidade necessariamente faz perder não é nem a liberdade, né? Mas assim, você não tem uma vida tão individual assim, né? E quem não deve, não teme. Então, se você tem lá o teu celular e ele tá cheio de segredos, se você tem a tua conta no banco e ela tem coisas ali que a tua companheiro não sabem, isso é traição. Isso é violência também. É uma violência contra aquele acordo. Então, nós vamos acordar que nós vamos casar, mas assim, eu vou ter uma vida íntima, paralela. Então, nós estamos numa relação aberta, não tem problema. Mas melhor assumir isso. Então é uma relação aberta, onde eu quero preservar o meu feed como se eu não tivesse mulher. Eu quero preservar meu direct longe de você, porque eu tenho necessidade de seduzir, dar uma paquerada aqui, ter meus contatinhos. E eu deixo livre para você ter também. Um tá falando isso pro outro claramente quando coloca a senha e fala: no meu celular você não mexe. Nossa. Por que eu não tive essa conversa alguns anos antes? Porque eu já tinha feito um estrago mais do que eu já fiz. Porque eu nunca tive esse negócio, não. Quer me olhar meu celular? Olha, mas eu tive um relacionamento que a pessoa não deixava tocar no celular dela. Você acha que tava aberto. Tava. Você tava numa relação aberta pra um lado só. Só eu não sabia. Você não foi comunicada Não sobre fui isso. comunicada. Mas você acha que as pessoas elas têm essa necessidade de flertar? Algumas têm. Algumas pessoas são muito carentes, né? E tem uma questão assim, eu falo que o ego, ele te leva até o topo da montanha, ele te faz vencer todos os obstáculos, mas ele te deixa lá sozinho e fala: se vira pra voltar. Voltar é você retornar pra tua essência. Essas pessoas que têm essa necessidade do flerte, do contatinho, de validação, para ela se sentir bem, até como se isso fosse uma coisa assim, uma necessidade para ela se nutrir, ela tá muito escrava do próprio ego. E ela vai acabar sozinha, porque ela tem a ilusão de que ela tem várias pessoas, mas ela não cria vínculo. Ela não tem realmente pessoas que assim, putz, você tá doente, tá acontecendo um negócio, você precisa de um rim, quem vai te doar? Dá pra contar numa mão e sobra dedo, às vezes sobra quase todos os dedos. Quando você acha uma pessoa, né, e é o vínculo. Agora, e o que é o casamento? É essa garantia de que você é um pelo outro. Então é muito sério isso. E aí as pessoas que têm essa dificuldade com o vínculo, tem um buraco de carência muito profundo, não curou, não foi procurar o porquê disso, e acha que isso é paz e amor, assim, vamos, let it be, vai vivendo, vai vendo como é, sabe, beija-flor, uma florzinha aqui, outra aqui, e a vida passa, né? E assim, qual é o sentido, o propósito, né? Para mim, a vida é feita pra gente evoluir. Pra gente crescer como pessoa, pra expandir a consciência, pra ser mais humano, mais gente, menos bicho, né? O flerte é bicho. É instintivo, é primitivo. É verdade. E você acha que isso tá muito ligado a essas crenças que a gente tem de lá de trás? Uhum. Reflexo da autoestima, carência, alguma coisa nesse sentido? Sim. Todo comportamento que ele é repetitivo e que ele é danoso de alguma forma, porque impede a evolução de se purificar, de controlar as próprias sombras, né? Que tem gente que chama de os pecados capitais. Vaidade, orgulho, qual que é o outro lá? Eu não sou católica, então não decoro Luxúria. os pecados. Luxúria, tá tudo ligado. Luxúria é bem forte. E assim, orgulho. Você olha para todos esses e olha para essa questão, né? Vou ficar flertando com todo mundo, tá fazendo o quê? Desrespeitando o acordo, desrespeitando a mulher, desrespeitando. Abre a relação, se for assim. Porque pelo menos não tem traição, não tem mentira. Tem um combinado entre os dois. É diferente de, vamos combinar que o que os olhos não vê, o coração não sente. Putz, da depressão, ansiedade, manifesta doenças na pele. Às vezes as pessoas vão procurar a causa psicossomática de doença física e tá na relação de coisas que elas fazem de conta que não estão vendo. Por medo de perder aquele pseudo-vínculo, que não é verdadeiro. É só uma maquiagem social, assim, uma conveniência. Nossa. Eu tô levando vários tapas na cara agora. Deixa eu até perguntar a próxima aqui. Tem gente que acha que sente amor só quando tá sofrendo, isso é verdade?
Pega o Maiara Eu e acho- Maraísa aí. Marília Mendonça. Nossa, eu gostava muito, Marília Mendonça. Mas a gente associa amor à dor. Total. Como que é aquela música? O sinônimo de amar é sofrer. Nossa. E aí você cresce, Sim, é ouve verdade. evidências. Evidências, é verdade. Você cresce ouvindo aquilo, é um hino. As pessoas ajoelham no chão e cantam. Assim. Isso Tudo criança limitante. não é o amor de verdade. Não. Isso. Isso é explosão de químicas boas e ruins intercaladas que viciam. E o amor, ele é calmo, ele é tranquilo. Ele é leve, ele te coloca pra cima. Você sente que você que você tem poder, mas não é poder sobre o outro. Ele te mantém em harmonia, ele te facilita lidar com a verdade. Ele te ajuda a resolver as coisas ruins em você e te faz ampliar as coisas boas. Por isso que o amor, por exemplo, o amor de mãe, né, pelo filho, é super puro e você vê nas atitudes, né? É uma coisa muito altruísta, generosa, sem esperar nada em troca. Agora, o amor homem e mulher, né, tem a troca, tem o equilíbrio nas trocas e tem o sexo. Mas deveria ser como o amor incondicional dos pais para os filhos, com a troca sexual e com a troca que muitas vezes envolve o financeiro, envolve colaboração, a questão de tempo. Mas essa generosidade, essa abertura para ser um pelo outro, para se importar realmente com o que o outro sente, para se importar, sei lá, se o outro tá com dor de dente. E aí você vai lá e fala, putz, acho que hoje eu vou fazer uma sopinha. Não precisa da pessoa pedir, sabe? É aquela proatividade, mas precisa ser dos dois lados. Né? Tem uma menina que ela colocou silicone, aí o marido não entendeu, sabe? Que ela precisava de uma ajuda a mais, assim, de um cuidado a mais. Aí ela ia pegar o Uber, foi correndo atrás do Uber, aí, tipo, levantou a mão, esqueceu, abriu o ponto, teve que fazer praticamente de novo a cirurgia. Antes ela tinha falado, amor, me leva em tal lugar. Ele, não, pega um Uber. E ela tão acostumada a não ser cuidada, não ter essa atenção dele, ela dava, mas não recebia. Por quê? Via a mãe fazendo. Mãe cuidando da casa, cuidando do marido, cuidando dos filhos, porque ele colocava o dinheiro em casa. Mas aí não tinha a troca do cuidado mútuo, porque é invisível. A troca normalmente da mulher para o homem é invisível. E do homem para a mulher é dinheiro. E aí a gente acaba abrindo mão, nós mulheres, em geral, do comportamento de receber o cuidado. Eles acabam transferindo, assim, os mais legais, eles transferem para os filhos direto. E a gente admira o cara como pai, não como homem. E é uma linha muito tênue do homem não perder de vista a mulher. Aí ele olha para a mulher olha para o homem, um cuida do outro e os dois cuidam do filho. Não dá para atravessar, se atravessar a relação acaba. Ela vai acabando aos pouquinhos. Caramba. A André tá igual a Nazaré Tedesco. Várias... Como que a Aquele gente... meme. Não, porque agora eu fiquei assim, como que a gente consegue identificar dentro de uma relação, dessa relação de casamento, vamos colocar um casamento, esses sinais de que já tá indo por água abaixo ali a relação? Acaba a comunicação. A comunicação começa a ficar, um não quer falar, outro não quer ouvir. Fica aquela comunicação truncada, muita omissão. Pode não ter mentira, mas tem omissão. A pessoa conta até a metade do dia dela, outra parte ela não conta. Acabou. A relação acabou. Porque quando você não conhece uma pessoa, não é assim? Tipo, eu não conheço a diretora da minha empresa. Eu sei que ela tem 2 filhos, ela tem um cachorro, eu sei que ela vai pra praia de vez em quando. Mas eu não sei se esse final de semana ela brigou com o marido. Eu não sei se esse final de semana, sei lá, o vizinho deu em cima dela. Porque eu não tenho intimidade, eu não tenho relacionamento. Mas se eu fosse a melhor amiga dela, eu saberia. E dentro do casamento a mesma coisa. Quando essas lacunas de espaço, assim, de omissão começam a se formar, significa que o vínculo está sendo formado em outro lugar. Não é que ele desapareceu. Pode ser amante, pode ser amiguinha. Por isso que homem e mulher casado não tem que ter amiguinha pra Sobre ficar isso. de tititi. Eu também acho. Eu também acho. Senão você corta aqui e vai lá. Vai vira a confidente dele. E aí a chance da confidente virar mulher é gigante. Então tem que escolher.
Mas para escolher tem que ter maturidade. Para ter maturidade tem que ter consciência. Tem que aprender todas essas coisas e entender que isso é bom, não é chato. Não é um problema. Na verdade, é uma antecipação de soluções para quem exige muito da vida, né? Quem quer muito da vida. Eu queria fazer uma pergunta voltando um pouco aí o que a gente falou, porque quem tá casado já, maravilhoso, né? Já tá Ou não. ou não, mas já tá bom caminho andado aí. Mas pra quem tá conhecendo alguém, como a gente sabe que a gente conhece uma pessoa? Eu ouvi muito a minha mãe falando uma frase, e na verdade os meus pais são casados há mais de 35 anos, enfim. E aí eu escuto minha mãe falando uma frase sempre, às vezes ela fala, a gente come 1 quilo de sal e a gente não conhece a pessoa. Ela sempre fala isso, você demora muito pra conhecer uma pessoa, você às vezes tá anos ali casado, não conheceu direito. Cada vez eu conheço uma face nova do seu pai, que ela fala que meu pai muda de estação, cada dia ele tá de um jeito, tem dia que ele tá ok, tem dia que ele tá mais estressado, você deixa ele quietinho. Mas eu queria saber como que é esse processo de conhecer, saber se eu estou de fato conhecendo alguém. Porque eu acho que isso é muito difícil, né? A primeira coisa, você precisa se conhecer. Isso que é a coisa mais, assim, contra-intuitiva e que ninguém avisou. E que eu faço o que eu faço por isso. Eu trabalho com relacionamentos, eu virei terapeuta por isso. Eu casei a primeira vez com 17 anos. Eu tive filho com 18, meu filho tem 19 agora. Então, assim, eu queria um manual de instruções. E não rolou, né? Não deu certo. Eu passei 1/3 da minha vida casada. Mas, assim, eu tinha um nível de exigência comigo mesma e com o outro e com a relação muito alto. E aí foi onde eu comecei a desenvolver isso. E eu descobri que não é sobre você conhecer a outra pessoa, é você se conhecer. Se conhecer na cama, se conhecer na rotina, no dia a dia. Conhecer a tua versão do futuro, o que você quer depois daqui 2 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos. Então é meio que um auto-coaching, assim, sabe? Aquelas metas que você faz. Ah, não, eu preciso ajustar a área da saúde, eu preciso curar a minha vida financeira, eu preciso resolver para ter um trabalho com propósito. Para mim, liberdade geográfica, liberdade de tempo, liberdade financeira são essenciais para que eu tenha liberdade afetiva. Né? Eu tô livre para amar quem eu quiser porque eu não preciso. É porque eu quero, porque eu escolho, porque vai somar. E na hora que somar, eu vou sim precisar. Eu vou precisar que ele leve o lixo fora. Eu vou precisar de alguém para beijar na boca. Eu não vou beijar sozinha. Eu vou precisar de alguém para andar de mão dada comigo. Ou para me dar um abraço no dia que eu estiver triste. Ou para a hora que eu perder alguém, eu saber que eu tenho essa pessoa do meu lado de verdade. Para valer. Então, a gente precisa, sim, do outro, né? Isso não é uma lenda, nada. Mas precisar, nesse sentido mais prático da vida, ele requer, assim, essa atenção de autocuidado, de compromisso consigo. Depois que você já sabe muitas coisas sobre você, você só vai ver quem combina com você. E aí, tu pergunta. Tu vai perguntando coisas. Igual a gente tá fazendo aqui agora. É que a gente tem uma coisa bem complicada, que muitas vezes a pessoa fala uma coisa, mas ela não age dessa forma. Como que a gente consegue identificar isso só no dia a dia mesmo, né? Você tem que olhar o que a pessoa faz, não o que ela fala. Os homens, em geral. Os homens, eles podem acreditar no que as mulheres falam. Porque a mulher não é treinada pra mentir. Quando uma mulher fala que ama, ela ama. Só se ela for muito louca, tipo assim, ela tiver algum probleminha mesmo, um transtorno, uma síndrome, porque aí tem, né? Mas se ela for uma mulher normal, quando ela fala, ela faz. A gente foi treinada pra falar a verdade, pra ser sincera, sabe? É uma convenção social. Os homens, ao contrário, eles foram treinados pra enganar a mulher. Então é como se fosse assim, o cara que engana a mulher em geral, tô generalizando, mas do inconsciente coletivo, o que a gente acaba vendo muito, o homem que engana a mulher, ele é inteligente, ele é esperto, ele é sagaz, ele é o cara. O outro homem vai lá e bate palma. Sendo que o outro cara é o sócio dele, se ele engana a mulher dele, ele pode roubar na sociedade. E aí eles compartimentam isso, assim, não, no trabalho ele é legal, mas na mulher dele ele não é. Então depende muito da forma como você observa que ele está fazendo. As atitudes não mentem. Eu quero ficar com você, eu te amo, mas eu passo um final de semana por mês só com você. Aí tem. Eu gosto muito de você, você é a mulher que eu mais amei, mais desejei na minha vida, mas eu não te apresento meus filhos.
Como assim? Ah, mas eu valorizo muito a saída com os meus amigos e você pode conhecer só alguns deles, os outros não. Tem coisa aí. Ah, conheceu, não grudou, alguma coisa tá acontecendo, a relação tá aberta. Até que vocês tenham uma convenção para fechar e para o que fala e faz ter uma coerência ali, considera que a relação tá aberta, é a melhor forma. Dos dois lados. Que aí não tem uma mentira, não tem uma frustração. E se der para colocar isso na mesa, melhor ainda. O mais rápido possível, assim. Porque se for um cara que ele quer realmente manter esse padrão e que ele não consegue lidar com a verdade, ele já vai embora. É melhor, porque você vem o próximo, você já vê a mesma coisa. Porque o que quiser isso, na hora que você falar, ele vai falar, meu Deus, eu te procurei a vida inteira, onde você tava? Porque ele vai saber que você vai melhorar ele, você vai mudar a índole dele, vai mudar valores, vai acrescentar virtudes, vai fazer ele evoluir como pessoa, como alma até. E vai fazer ele seguir mesmo os mandamentos, todas as coisas que a gente sabe que a gente tá aqui para fazer. E sempre um homem, quando ele tem uma mulher que não aceita o ruim, ele percebe que ele precisa se desenvolver para ele ser bom o suficiente e estar à altura dessa mulher. E todos os homens, eles querem isso. No fundo, eles querem, sabe? Não é para mudar, mas é para motivar, para instigar, para gerar esse movimento. Eles sonham com isso também. É aí que aí tem esperança. Não tem esperança. Isso. Mas resumindo, homem, você olha a atitude, mulher, você pode prestar atenção na fala.